Em um mundo relativamente calmo e tranquilo, vemos nosso protagonista puxando um belo sono, até que repentinamente um livro cai em cima dele, e ele acorda da melhor maneira possível. Devido à pancada que ele acabou de receber, o jovem acabou ficando desnorteado inicialmente, e ele começou a se lembrar de que tinha acabado encontrando um acidente enquanto investigava as ruínas. Pelo menos é isso que está traduzido. Ao analisar melhor o lugar em que ele estava, ele começou a se perguntar se havia sido resgatado. Porém, no instante que ele acabou se olhando no espelho acidentalmente, ele percebeu que aquele não era verdadeiramente dele, pelo menos não do jeito que ele se lembrava. Além de seu rosto, seu corpo também estava diferente, e ele começou a pensar que talvez tivesse ido dessa para uma pior. Em sua vida passada, ele era um jovem arqueologista com uma aparência extraordinariamente bela, e não importa como ele olhasse agora, ele não passava de um simples estudante adolescente sem muitas qualidades. Ao olhar aqueles livros ao redor, ele decidiu pegar um para ver do que se tratava, e até mesmo ele ficou sem entender muita coisa sobre o que eles eram. Ao avistar outro livro desses, dessa vez ele esticou sua mão, e algo diferente começou a acontecer dessa vez, isso porque ele começou a se lembrar de algumas coisas que aconteceram, possivelmente em sua vida passada. Só então, foi quando ele percebeu que tinha realmente transmigrado para outro mundo, e aquele lugar não era mais a Terra que ele conhecia. Em vez disso, ele estava em um lugar chamado de Estrela Azul. Na Estrela Azul, não importa se é animal ou plantas, nem mesmo as montanhas, lagos, ventos e neve, era possível se tornar uma criatura extraordinária, para despertar assim a sabedoria superior e obter habilidades poderosas. Na perspectiva das pessoas na Terra, aquelas eram criaturas divinas, e os humanos também tinham suas próprias habilidades extraordinárias, e essa era a habilidade para poder controlar essas criaturas em si. Algumas pessoas poderiam abrir diferentes espaços em seus cérebros através da meditação, e assim, capturar e controlar aquelas criaturas extraordinárias. Com a ajuda do espaço de uma besta familiar, humanos acabaram estabelecendo uma civilização esplêndida, historicamente conhecida como Era das Bestas. O mestre das bestas era a classe de elite daquela era. No entanto, além do território dos seres humanos, também tinha o território das criaturas extraordinárias, e bestas poderosas eventualmente causavam desastres aos humanos. Em memória, ele acabou se lembrando em um certo período daquele mundo, quando somente por causa de uma maré de bestas, ele acabou perdendo todos os membros de sua família, se tornando assim um órfão. Mesmo se ele atravessasse o tempo, os encontros dele jamais poderiam ser melhores, mas ainda assim, o nome dele era Shio agora. Já a parte da identidade não era mais Shio, o mitólogo da Terra, e sim um simples criador de animais de estimação na internet. A razão de ele fazer aquele tipo de trabalho naquela base de criação era justamente para poder se tornar um mestre domador de feras. Mas, digamos que várias coisas acabavam sempre atrapalhando o jovem protagonista, como dificuldade familiar, trabalhadores, nível baixo, empréstimos, etc. E não se dava para escapar disso, mesmo cruzando a linha para um mundo completamente diferente. Agora ele tinha que resolver aquela tarefa primeiro, e se as memórias dele estiverem corretas, o Lobo da Neve era um amante da matilha e era extremamente raivoso, além de ser carnívoro. Ao perceber uma missão tão perigosa assim, para uma única pessoa, nem mesmo ele acreditava nisso, mas aparentemente, isso não deveria ser realmente um problema, e ele ainda tinha o presente da telepatia também. Ele poderia ir até ali para um tipo de estágio, e além das boas notas na aula teórica, era também devido ao talento especial de monitoramento de bestas. O talento dele como mestre de feras era justamente a telepatia, e ele poderia falar com qualquer criatura, mesmo que essa habilidade não pudesse ser usada em combate, ainda assim era muito importante. Isso era muito popular nos campos da diplomacia, educação, criação de pets e pesquisa, e com aquele talento, poderia acabar sendo fácil se dar bem com um Lobo da Neve. Em seguida, o jovem protagonista resolveu abrir seu espaço das bestas dentro de seu cérebro, e digamos que ele acabou encontrando algo bem diferente do que ele estava esperando. Mais precisamente, era um tipo de livro, e ele se perguntava o que era aquilo, e pensou que talvez esse fosse também o seu segundo talento. Quando o livro foi aberto, é dito que ele aprendeu um novo talento de familiar de bestas, e era um mapa de habilidades. Até mesmo ele estava impressionado por ter um segundo talento como mestre de feras, e de acordo com ele, quando humanos abrem um espaço de besta familiar, eles também destravam um talento de besta familiar. O talento das bestas familiares eram divididos em tipo de encantamento e tipo especial, e a proporção era de 9:1. Encantando talentos, ele poderia fortalecer tipos específicos de pets, e esse era um talento típico para combates. Talentos especiais eram bem complicados, e a lacuna era enorme, e o talento original dele, que era a telepatia, era o mais comum entre os tipos especiais. Ainda assim, não era poderoso ou raro, era somente conveniente o bastante para poder conseguir encontrar um trabalho. E agora, inesperadamente, ele tinha um segundo talento.
Com isso, ele poderia copiar habilidades extraordinárias de criaturas incríveis e incluir elas no livro de ilustração, e as habilidades incluídas poderiam ser ensinadas livremente para outras criaturas além dos humanos. Para copiar com sucesso as habilidades de outras criaturas, 3 condições precisavam ser atendidas. A primeira, ele precisava ver o oponente usar essa habilidade com seus próprios olhos. A segunda, o contato físico deveria acontecer entre eles. E a terceira, desde ver a habilidade e contactar a outra parte, tudo tem que acontecer em até 1 hora. Essa era a condição para poder copiar e coletar as habilidades. E se ele quiser ensinar as habilidades para outras criaturas, ele também tinha que encontrar aquelas com o mesmo nível de habilidade. O usuário precisava consumir uma certa quantidade de força física durante os ensinamentos, e em adição, para ser ensinada, tem que ter um certo grau de adequação para essa habilidade. Ele pensava que tinha muitas restrições, porém as ilustrações de cópia e as técnicas de gravação de habilidades absolutamente estava chorando por todos os mestres de bestas. A força de um domador de feras dependia não somente de sua habilidade com as criaturas, mas também em 3 aspectos primordiais, sendo eles o talento e o desenvolvimento do mestre das feras, os truques de habilidades, e também o método de evolução do mestre das feras. Entre aqueles 3 itens, um é o desenvolvimento da própria habilidade do mestre das feras. Já o segundo e o terceiro eram apenas relacionados ao acúmulo de conhecimento e experiência do mestre em si. A habilidade do jovem protagonista do livro de ilustração quase permite que ele domine um grande número de truques de habilidades. Ao pensar sobre os 2 talentos, ele começou a se questionar se isso poderia ser algum bug, isso porque não havia nenhuma informação sobre despertar com 2 talentos na memória. Mas se para ele isso era realmente possível, isso significava que ele não era uma pessoa comum ali. Dizendo a si, aquela era o talento para telepatia, mas a cópia dele do viajante do tempo, e não importava como ele olhava, aquilo com certeza era uma coisa muito boa, mas era para ele tomar isso como se fosse um único benefício para ele como um viajante. Repentinamente, aquele pequeno globo começou a brilhar com um sinal de alerta, e ele percebeu que estava atrasado para algum tipo de compromisso. Em um local completamente diferente dessa vez, vemos alguém entrando em um tipo de estação de trabalho, e era justamente Shio, que ao avistar uma montanha de caixas, e não era de se admirar que pessoas comuns não podiam se dar ao luxo de serem mestres de feras. Aquelas carnes para as feras eram melhores até mesmo do que as que os humanos comiam, e as pessoas ali perguntaram se ele estava indo alimentar os lobos das neves. Isso porque aqueles lobos não eram muito amigáveis, e avisaram ele para que ele tomasse cuidado, e depois perguntaram se ele precisava de algum tipo de ajuda, porém ele disse que não, e iria acabar em breve. Shio comenta que não tinha memória nenhuma daqueles caras, e ele se lembrou de que naquele mundo, seu personagem era daquele jeito. Devido aos problemas e experiência familiar, gostava de ficar sozinho e não se importava muito de falar com as pessoas, então ele não fez muitos amigos em seu trabalho. Além disso, ele também não foi integrado a pequenos diferentes círculos, e ele sempre andava sozinho, então a comunicação interpessoal está fazendo muita falta para ele atualmente. Pouco tempo depois, vemos ele finalmente chegando no local onde os lobos habitavam, e a coisa mais urgente atualmente era se familiarizar com aquele mundo aos poucos, e comunicação e essas coisas poderiam ser feitas depois. Assim que ele chegou no local que os lobos ficavam, ele acabou ficando assustado inicialmente, isso porque eles se aproximaram rapidamente do jovem protagonista. Um painel de informações sobre aquela fera apareceu em sua memória, e nessas horas de perigo, as memórias pelo visto eram limpas o suficiente. Aparentemente, os lobos estavam dizendo que ele estava muito atrasado, e estavam prestes a ir dessa para uma pior, enquanto o outro pensava que aquele criador parecia ser bem apetitoso. Os lobos até mesmo se perguntavam se ele tinha ido ali como um criador ou como um tipo de ingrediente alimentar, e logo ele pediu por ajuda, e se perguntava onde estava o rei dos lobos. Assim que ele disse isso, avistamos exatamente ele, e já deu para ver que a presença do rei era completamente diferente dos demais lobos que ali estavam. Inicialmente, ele ficou com um pouco de receio, e vemos o rei dos lobos se aproximando do jovem Shio, e assim que ele tocou seu focinho na testa do protagonista, uma marca azulada apareceu repentinamente. Ele pensou ser assim que os lobos deixavam seu cheiro, o que não era nada mal, já que era muito mais civilizado do que simplesmente urinar nas pessoas. No entanto, repentinamente o livro dele começou a brilhar, e nem mesmo ele entendia o motivo do livro ter saído assim, tão repentinamente. No instante que o livro foi aberto, ele percebeu que algo havia sido marcado nele também, e era mais precisamente, a habilidade do Rei dos Lobos, ou pelo menos uma delas em questão. Após copiar a habilidade do rei, o livro simplesmente se fechou, e ele pensou que isso significava que ele poderia ensinar aquela habilidade a qualquer hora, contanto que ele encontre o patch certo também. Habilidades de dissuasão representavam a qualificação do rei, e ele se perguntou se não tinha energia o bastante para produzir uma criatura rei. Depois disso, até mesmo ele ficou admirado com uma habilidade como aquela, e ele dizia que isso era esperado dele.
O rei começou a se perguntar o que foi que tinha acontecido com o Criador, e se ele estava com tanto medo assim. Porém, Xiu pensava que era apenas sua felicidade que havia ficado fora de controle, e o lobo-rei jamais entenderia isso, dizendo em seguida para eles que tinha levado carne para todos ali. A marca do rei era realmente útil, já que os lobos das neves acabaram se tornando mais obedientes, exatamente como o estagiário tinha dito. No instante que ele estava acariciando um dos lobos, apareceu uma mensagem para ele, dizendo algo sobre a habilidade que ele tinha aprendido recentemente. De acordo com ele dizia que agora ele poderia manualmente produzir o seu próprio rei lobo. Porém, se ele ensinar habilidades ocasionalmente assim, definitivamente haveria grandes problemas. Sendo assim, era melhor ele trabalhar primeiro. Era uma pena que até que o trabalho fosse completado, ele não poderia copiar outras habilidades dos lobos das neves. Depois de tudo, além do rei lobo estar sempre mostrando sua intimidação, os outros lobos simplesmente não se sentavam e usavam habilidades raciais enquanto comiam. No entanto, existia também uma habilidade de restrição espiritual de alto nível, e ele simplesmente estava contente por fazer um bom dinheiro por ir até lá. Ao avistar uma ave no céu, ele percebeu que não podia criar somente um novo rei lobo, mas também poderia criar pássaros reis, e ele estava ansioso para poder tentar fazer isso. Mas aquela habilidade ainda precisava de um estudo real por um certo período, e tudo poderia começar com as coisas básicas primeiro, e era melhor ele aprender primeiro com os pés no chão. Avisando um cartaz de um panda por ali, ele comenta que aquela era a criatura real predeterminada dele, e os pandas da Terra vieram para a Estrela Azul como criaturas comedoras de ferro, porém misturadas a uma raça média extraordinária. Isso era porque o comedor de ferros tinha somente uma habilidade, chamada de endurecimento, e ele deveria ser muito preguiçoso. Além disso, o depósito foi dado, e felizmente, a raridade e a aparência eram pontos positivos, e ele ainda estava muito satisfeito com a escolha do antecessor. No entanto, devido à raça limitada, o nível e as habilidades, juntamente com políticas preferenciais, ele podia pagar pelos custos. Criaturas comedoras de ferros podiam comer metais e minerais para transformá-los em seus corpos endurecidos, mais a habilidade que ele tinha copiado recentemente, e adicionando mais algumas habilidades de aceleração, poderiam criar uma criatura incrível. Talvez até mesmo o comedor de ferros poderiam acabar se tornando o Rei Panda quando ele trouxesse tudo isso junto, e ele dizia que era estimado que os outros mestres de feras não esperavam ser capazes de combinar tanto assim. Mas ainda tinha um problema, e apenas aqueles que obtivessem o certificado de criador depois do estágio, poderiam ser capazes de fazer empréstimos. Só depois disso que ele seria capaz de pegar os filhotes comedores de ferro que ele tinha reservado, e ele não poderia relaxar com relação a esse assunto. Sendo assim, era melhor ir logo para o próximo trabalho, e talvez ele pudesse copiar novas habilidades novamente. Dessa vez, vemos uma área bem diferente da anterior, e alguém dizia que o trabalho deles no fim da tarde era observar e gravar o comportamento dos vermes de algodão verde. Apesar de ser simples, eles precisavam ser bem cuidados, e se eles não fizerem direito, eles teriam que enfrentar milhares de vermes de algodão verde. O jovem protagonista estava observando mais de perto aquelas criaturas, e ele dizia que o número era bastante, porém a força era muito fraca. Felizmente, tinham muitos quartos para crescimento, e também tinha a possibilidade de uma evolução adicional a eles. Após ver as características do pequeno verme, ele tentou conversar com eles via telepatia, e eles começaram a se tremer, ou alguma coisa parecida com isso, e vemos Shio recebendo uma rajada de teias. Depois disso, ele pensou que aquilo era algum tipo de rebelião ou algo assim, porém um deles acabou ficando no dedo do nosso protagonista, e ele percebeu que a habilidade do Rei Lobo poderia ser ensinada ao pequenino. Se ele fizesse isso, aquele pequenino poderia se tornar o Rei dos Vermes, e ele não esperava que isso fosse combinar. Repentinamente, o pequenino acabou saltando de seu dedo, e caiu exatamente no livro do nosso protagonista, aprendendo assim a habilidade do verme de soltar teias. Apesar de ser algo praticamente inútil, não deixava de ser uma habilidade. Acontece que ele podia ensinar novamente aos vermes de algodão verde que já aprenderam habilidades com os vermes. Se ele repetisse os ensinamentos aos pequeninos, a proficiência de tal habilidade poderia se tornar ainda maior, mas aparentemente, aquilo não funcionaria muito bem ali. Durante a noite, ele estava usando seu computador, e descobriu que 51 tipos de animais pets foram criados no centro de criação na cidade de Issefield. No entanto, não tinha nenhuma habilidade de percepção que ele realmente quisesse copiar. As habilidades despertadas dos filhotes ali eram basicamente habilidades de nível baixo, então não tinha valor algum copiar elas. Ele não sabia também se tinha de fato algum limite para a habilidade de cópia de seu segundo talento. Ele percebeu que antes que o limite superior seja esclarecido, era melhor ele se preocupar em focar em habilidades de médio e alto nível. Mas falando no grupo de dandelions, que os caras do serviço dele falaram para ele anteriormente na farmácia, com certeza a proficiência de tratamento deles era muito alta. Não somente existiam inúmeros pets no centro de criação animal na cidade de Issefield, como também tinha inúmeros mestres de feras, e pelo visto era hora de ele trocar de objetivos.
Em um local diferente dessa vez, vemos ele comentando que pets com as capacidades de cura viviam ali, na enfermaria do dormitório. Na sala médica especificamente, o jovem protagonista apareceu fingindo que estava com dor, e quando a doutora perguntou o que aconteceu, ele dizia que seu pulso parecia estar torcido. A bela doutora então pediu para que ele se sentasse, e ela iria dar uma olhada melhor naquilo. De acordo com ela, parecia que ele era um criador estagiário, ou um estudante que acabou de se formar na escola. Muitas vezes esse tipo de funcionário é quem mais gosta de acidentes e está acostumado com isso também. Depois de um tempo, ela disse que não tinha problema e ela iria lidar com aquilo pelo nosso protagonista. Ela então invocou um tipo de habilidade, e repentinamente um Dandelion apareceu, e aquela era a invocação de uma criatura divina. No instante que os Dandelions tocaram nosso protagonista, a médica comenta que logo ele ficaria bem, e ele dizia consigo mesmo que ele mesmo havia torcido sua mão, mas não estava doendo muito. Porém, agora, não havia dor nenhuma, e realmente a enfermaria na base de criadouro era realmente incrível, e no final, vemos ele aprendendo a habilidade de cura dos Dandelions também. Além disso, descobrimos que essa era uma habilidade de cura extremamente rara, e era exatamente como ele esperava. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima!